Sim. Na última aula, a gente falou sobre os retificadores de meia onda. A gente resolveu o exercício e tal, né? Falamos sobre especificações de diodo. Eu também cheguei até a comentar sobre retificador de onda completa, mas foi chegando mais para o final da aula e as coisas ficaram um pouco atropeladas. Então, hoje nós vamos voltar para o retificador de onda completa e eu vou explicar mais no detalhe, tá? O primeiro retificador de onda completa que nós vamos analisar é o retificador em ponte de diodos. Existem algumas variações do retificador de onda completa, mas apesar deste circuito ser um pouco mais complexo, porque ele envolve 4 diodos, a montagem dele, vamos dizer assim, a instalação dele é simples, porque a gente entra com 2 fios e sai com 2 fios, tá bom? Então, exemplo, nós vamos conectar aqui na ponte de diodos uma fonte de tensão alternada, VCA. Observa que entra com uma tensão alternada aqui na entrada. E o retificador, o circuito retificador, ele entrega na saída uma tensão contínua pulsante. Ele é chamado de retificador de onda completa porque ele aproveita todos os 2 semiciclos da onda senoidal, tá? Aparece aqui sobre a carga. E aqui, então, nós temos a tensão VDC, que é a tensão média de saída, né? Também chamada de tensão de corrente contínua. Bom, então observa que no circuito existem 4 diodos, D1, D2, D3 e D4. Os diodos, eles funcionam aos pares, né? Ora tem um par conduzindo, ora tem outro par conduzindo, né? Então eles vão revezando. E como é que funciona o circuito? Então, já deixei o material preparado aqui para a gente entender melhor. Substituir os diodos com chave, né? Por chave, para a gente entender o funcionamento. Ou seja, para analisar o circuito, nós vamos considerar o diodo como sendo um diodo ideal, onde na condição de bloqueio ele é uma chave aberta e na condição de condução ele é uma chave fechada, né, permitindo a passagem da corrente elétrica. A primeira possibilidade ou hipótese que nós vamos considerar é quando o semiciclo positivo ele vai aparecer nesse terminal de cima da fonte. Então, desenhei aqui o semiciclo positivo, tá? Sendo assim, esse terminal da fonte teria potencial positivo e o terminal de baixo ele teria terminal negativo, né? Potencial negativo. Então, a corrente elétrica, no sentido convencional, ela sai do positivo para o negativo. Observe que quando aparece positivo em cima e negativo embaixo, os diodos D2 e D3 eles vão conduzir. Por quê? Olha só, vamos analisar aqui. Ó. A gente tem positivo aqui em cima e negativo embaixo. Sendo positivo aqui em cima, eu estou polarizando diretamente o diodo D2 e polarizando diretamente o diodo D3. Então, o diodo D2 conduz, o diodo D3 também conduz. O diodo D1 ele é polarizado inversamente, ele entra no regime de bloqueio, na condição de bloqueio, porque ele recebe potencial positivo no catodo, então ele bloqueia. O diodo D4 ele recebe potencial negativo no terminal anodo, então ele também bloqueia. Isso significa que nós vamos substituir os diodos em condução por chaves fechadas, é o caso aqui de D2 e D3, e os diodos em bloqueio por chave aberta, D1 e D4. Então, observe o seguinte, está aqui o potencial positivo, a corrente elétrica sai do positivo, passa através do diodo D2, né? Aqui o diodo D4 está em bloqueio, não deixa a corrente elétrica passar para o outro lado. Então, a corrente ela tem um único caminho que é circulando pela resistência de carga. Então, passa na resistência de carga, volta para a ponte de diodos. Quando chega na ponte de diodos, a corrente encontra o diodo D1 em bloqueio, chave aberta, e o diodo D3 conduzindo. Então, a corrente passa pelo diodo D3 e volta para o potencial negativo da fonte. Tá? Então, esse é o sentido de circulação da corrente elétrica. Então, observa que o que aparece sobre a resistência de carga é todo o semiciclo positivo. Né? O semiciclo positivo ele aparece todinho em cima da resistência de carga. Então, essa é a primeira condição. Né? O semiciclo positivo está em cima. A segunda condição é quando o semiciclo negativo agora estará em cima. Nós vamos inverter a lógica, então. Observe o seguinte, ó. A onda senoidal inverteu.
né? Antes era positivo aqui, ó. E agora passou a ser negativo. Qual que é o efeito disso? O efeito é o seguinte, aparece um potencial negativo nesse terminal e um positivo nesse terminal aqui. Vamos voltar lá no circuito original da ponte de diodo e vamos ver aqui a questão de polarização dos diodos. Ó, observe o seguinte, agora nós estamos falando que teremos em cima um potencial negativo e embaixo um potencial positivo. Negativo aqui em cima vai polarizar o diodo D2 inversamente, ou seja, o diodo D2 agora ele está na condição de bloqueio. E o diodo D1, ele entra na condição de condução, ele está polarizado diretamente, então ele começa a conduzir. O diodo D3 é polarizado inversamente, que ele recebe potencial positivo no cátodo, ele bloqueia, e o diodo D4 polarizado diretamente, ele entra em condução. Então nós temos dois diodos agora em condução, que é o D1 e o D4. O que acontece, então, no funcionamento do circuito? Vamos dar uma olhada ali embaixo. O que acontece é isso daqui. Na condição de semiciclo negativo agora, né, na inversão da senoide de entrada, observa que a corrente elétrica agora ela vem do positivo, sempre vem do positivo para o negativo, só que agora o positivo está aqui embaixo. Então a corrente elétrica sai do terminal positivo. Quando entra na ponte de diodos, encontra o diodo D3 bloqueado. E o diodo D4, ele está em condução. Então, a corrente elétrica passa através de D4, sobe pela fonte, né? Aliás, desculpa, desce pela resistência de carga e volta para a ponte de diodos. Quando chega na ponte de diodos, encontra o diodo D3 bloqueado e o diodo D1 em condução. Então, o diodo D1 permite a passagem da corrente elétrica. Então, olha que interessante. A corrente elétrica, na fonte, ela inverteu de sentido. Porque quando era semiciclo positivo, a corrente elétrica fluía do potencial positivo, né, nessa linha aqui de cima, da esquerda para a direita. Agora, quando é negativa, ela vai fluir da direita para a esquerda. Nos terminais de entrada da ponte retificadora, a corrente elétrica inverteu de sentido. Porém, na resistência de carga, a corrente elétrica ela permanece com o mesmo sentido. Olha só, vamos voltar à imagem anterior. Tá vendo? Quando o semiciclo positivo ele está conectado em cima, aqui no terminal da fonte, a corrente elétrica circulava pela carga de cima para baixo. Quando inverte-se a polaridade da fonte, na carga, a corrente elétrica continua circulando pelo mesmo sentido, né, de cima para baixo. Ou seja, está aí o conceito de tensão contínua. A corrente elétrica não muda de polaridade. Ou seja, o retificador pega o semiciclo negativo e faz virar positivo em cima da carga. Então, ele repete o semiciclo negativo virando, né, para positivo. Ou seja, ele é chamado de retificador de onda completa porque ele aproveita os dois semiciclos da senoide sobre a carga, porém com um único potencial, né? Porque os diodos vão chaveando, eles vão se comutando e sempre jogando a corrente elétrica através da carga no mesmo sentido, no nosso desenho de cima para baixo. Então, nessa situação, nós temos os diodos em condução D1 e D4 e os diodos que estão em bloqueio D2 e D3. E observamos também que a corrente elétrica circula pela carga no mesmo sentido, ela não inverteu o sentido de circulação. Então, aparece o semiciclo positivo na carga. Tá? Então, veja bem, como que a gente calcula a tensão média de saída desse tipo de circuito? A equação é essa daqui, ó. É VDC, tensão média, é igual a 2 vezes a tensão máxima sobre π. O que é a tensão máxima? É a tensão de pico da forma de onda. Tá? Ou seja, a tensão de pico, a gente pega a tensão senoidal, RMS, multiplica por raiz de 2. A gente pega a tensão máxima, multiplica por 2 e divide por π. Oi? Diminui o zoom um pouquinho, porque está cortando um pouco as palavras. Isso, obrigado. Nada. Ó, no retificador de meia onda, que a gente viu, a tensão VDC é igual a tensão máxima dividido por π. No retificador de onda completa, a gente pega isso e multiplica por 2, tá bom? Aqui a gente tem a tensão média de saída do circuito. Vocês vão encontrar alguns autores que também trabalham com essa equação. VDC igual a 0,636 vezes tensão máxima.
De onde que vem esse número? Se a gente pegar 2 e dividir por π, vai dar esse valor aqui, 0,636. Mas, critério de vocês, tá? Eu acostumei com essa expressão da esquerda, então a gente vai acabar usando mais essa daqui. Bom, gente, agora a gente pode observar o seguinte. Quando a gente analisa as formas de onda, vamos fazer uma análise aqui que é o seguinte. A tensão senoidal de entrada está aqui, ó. Ok? Isso aqui é a forma de onda da entrada do retificador. Essa medida daqui para cá, ó, a gente sabe que é o período. E aqui eu vou chamar de período de entrada e de input. Tá? Quando a gente analisa a forma de onda do retificador de onda completa, olha, o que aconteceu agora? O semiciclo positivo, ele repete. O semiciclo negativo, ele transforma em positivo. Então, a forma de onda é essa daqui. Ó. E qual que é o conceito de ciclo? Ciclo é uma repetição completa da forma de onda. Saiu de zero, foi no máximo positivo, voltou a zero. Depois sai de zero, vai no máximo positivo, ou seja, aqui já é um novo ciclo, aqui é um novo ciclo. O período agora é esse daqui. Ó. Então, na forma de onda da saída, o período ou o tempo gasto para completar um ciclo da forma de onda é metade do da entrada. Olha, a gente também já sabe que período é igual a 1 sobre frequência. Se o período é metade, a frequência é o dobro. Então, a frequência de saída é 2 vezes a frequência de entrada. Se a gente tiver um retificador de onda completa ligado numa frequência de 60 Hz, que é a nossa frequência da rede, a frequência do retificador ela é de 120 Hz. Ok? Então, nós temos que, se o período é metade, a frequência é o dobro. Ok? E isso é um retificador de onda completa. Bom, acho que tem uma consideração que a gente precisa de fazer também aqui, eu acho que eu nem deixei preparado, né? Eu organizei, tudo isso aqui eu falei na última aula, no finalzinho da última aula, só organizei o raciocínio aqui para depois mandar esse material para vocês. Tem um detalhe importante que a gente precisa de considerar, que é o seguinte. Vai acontecer situações onde a tensão máxima, então vou até escrever isso daqui, ó. Se a tensão máxima do circuito ela for menor ou igual a 20 volts. Por que 20 volts? É uma regrinha que a gente já combinou. Então, quando a tensão de entrada, né, tensão de pico de entrada for menor do que 20 volts, o que acontece é isso aqui. Ó. A gente precisa de levar em consideração a queda de tensão nos diodos. Observa, gente, deixa eu voltar aqui ó, no desenho. No circuito de retificador de onda completa, os diodos eles conduzem aos pares. Então, nós temos sempre 2 diodos em série. Nesse caso aqui, ó, o diodo D1 está conduzindo juntamente com o diodo D4. Observa que a corrente passa no diodo D4, passa pela carga, depois volta para a ponte retificadora e passa pelo diodo D1. Ou seja, nós temos que levar em consideração a queda do diodo vezes 2, que são 2 diodos em série. Então, neste circuito ficaria o seguinte, ó, se a tensão máxima for menor ou igual a 20 volts, ou seja, começa a ficar num valor menor, eu tenho que levar em consideração a queda de tensão do diodo, não posso desprezar. Então, nesse caso, nós teríamos que a tensão VDC, que é a tensão média do circuito, vai ser igual a 2 vezes tensão máxima menos 2 vezes a queda de tensão no diodo. Tá? Isso aqui a gente divide por π. Então, para circuitos retificadores de onda completa, onde
a tensão máxima é baixa, né, nós precisamos de levar em consideração, sim, a queda de tensão no diodo. Ok? Alguma dúvida até agora? Não? Então vamos fazer um exemplo. Eu vou colocar um exemplo aqui por minha conta e vamos calcular. E dali a gente volta e simula no circuito. Bom, vamos considerar o seguinte. Essa regra ia ser, levando em consideração aí os 20 volts, é uma regra da aula ou uma regra, fala assim, não só da aula, uma regra que a gente vai sempre seguir isso aí? Não, na verdade, existem várias regras, sabe? Por exemplo, o autor do livro, texto que a gente segue, ele tem uma regra que ele fala o seguinte: se a tensão máxima for maior que 2 vezes a queda de tensão do diodo, você já pode desprezar. Só que eu acho esse valor muito apertado. Então, nós estamos falando que o diodo é 0,7 volts. Ou seja, ele fala que a partir de 1,4 volts a gente poderia desprezar. E eu não concordo, porque nós estamos falando de 50% de erro. Entendeu? Numa área de instrumentação eletrônica, para a indústria, cara, isso é um erro absurdo. Aí a gente tem outro autor, que é o Malvino, e ele usa essa regra dos 20 volts. Então, deixa eu fazer um negócio aqui para vocês. Deixa eu mostrar. Esse livro aqui, ó, Eletrônica Volume 1, do Malvino. Esse livro é espetacular, de um nível mais técnico. Para mim também, assim, quem puder ter, obviamente, é um livro de cabeceira da área de eletrônica, completaço. Eu posso mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o livro que eu tenho desde quando eu fiz o meu curso técnico de eletrônica, que tem uns 2 anos, né? Na verdade, até 2 anos nada, eu formei em 94, até ali a capa dele. Ainda guardo o livro porque ele tem muitas regrinhas de projetos que são muito úteis. E uma das regras que ele traz é essa dos 20 volts, que a gente passa a considerar a queda de tensão no diodo de qualquer tensão abaixo de 20 volts, tá bom? Então, o livro do Malvino ele tem um monte de regrinha prática, então eu gosto muito dessas regras nele, né? E a gente vai ver algumas, né? Talvez, não, hoje na próxima aula, chama de regra de tensão do divisor firme, do divisor estabilizado, e nós vamos falar disso mais para frente. Bom, gente, então é o seguinte, vamos pegar um exemplo. Vamos fazer o seguinte, exemplo. Determine a tensão média de saída. Não, vou falar tensão média e corrente na carga. E nós vamos desenhar um circuito retificador de onda completa. Então, olha só, vamos começar aqui com um exemplo, né? Uma fonte de tensão alternada, ok? Essa fonte de tensão alternada vai alimentar uma carga em corrente contínua. Eu até pensei em colocar um motor elétrico, mas eu vou deixar o motor para a gente tratar depois. Deixa eu desenhar um retificador de uma forma diferente, que pode ser que vocês vão encontrar essa forma aí. Ó, vamos considerar que a tensão VCA, ou tensão eficaz,
ela é de 120 volts, tá bom? Próximo aí da nossa rede elétrica. Então, nós estamos falando que isso aqui é a tensão RMS, né? É muito comum a gente pegar o desenho da retificação em ponte dessa forma aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Inclusive, no simulador, quando a gente for desenhar ali, vai ter que ser desse jeito, ó. Então, eu vou considerar que aqui, ó, tem um diodo e aqui tem outro diodo. E agora aqui tem o outro diodo. E o outro diodo de cá desse jeito aqui. Bom, gente, observa que pelo desenho, vamos considerar uma possibilidade que é o seguinte. Suponhamos que aqui em cima é positivo e aqui embaixo é negativo. Então, quando isso acontecer, observa que esse diodo aqui, ele vai ser polarizado diretamente, esse daqui vai ser polarizado reversamente. Esse daqui vai polarizar reversamente, ou inversamente, e esse daqui diretamente. Ou seja, vamos dar nome aos diodos aqui. Eu vou chamar esse aqui de diodo D1, aqui vai ser o D2, aqui o D3, e de cá o diodo D4. Positivo em cima vai conduzir o diodo D2 e o diodo D3. Tá? Quando inverter for negativo em cima... Então, olha só. Oi? Desse jeito aí, ali no D1 e D3 não passa corrente, não. Agora passa. Se eu colocar negativo aqui e positivo de cá... Eu entendi o ponto que você está falando. É porque Entendeu o circuito... o que eu falei? Não, peraí, calma lá. Entendi. Mas é porque o circuito não está completo. Então, deixa eu desenhar o circuito completo aqui, ó. Que agora vai ficar claro para você. Então, deixa eu fazer o seguinte. Foi uma falha minha mesmo. Eu estava querendo já explicar sem desenhar o circuito completo. Então, eu vou fazer o seguinte. Agora o circuito vai ficar completo. Eu vou desenhar aqui, ó, a resistência de carga. Tá ali a resistência de carga, tá bom? Eu vou tirar o outro terminal aqui, ó, no meio. Fez sentido agora? Fez sim. Né? Então, quando aqui for negativo agora, ó, e aqui embaixo for positivo, observa que o diodo D1 vai conduzir e o diodo D4 vai conduzir. Sendo que o diodo D2 bloqueia e o diodo D3 também bloqueia. Ou seja, a corrente elétrica ainda vai circular, né? Considerando assim, que o D4 vai conduzir agora, a corrente elétrica ela sempre circula pela carga pelo mesmo sentido, tá? Nunca inverte o sentido de circulação na carga. Então, vamos considerar que aqui a gente tem uma carga qualquer, RL. Eu vou arredondar os números aqui e vou falar que esse valor aqui, ó, da carga é de 100 ohms, tá bom? Então, como que a gente vai calcular a tensão na carga, VDC, que está aqui, ó, positivo e negativo. Então, o VDC está aqui, ó. E a corrente na carga é essa daqui, ó. Eu vou chamar de IRL, tá bom? IRL. E tensão média de saída. Bom, a gente já viu agora há pouco como é que faz para calcular a tensão média de saída. Então, para esse circuito, primeiro passo, a gente tem que calcular a tensão máxima. Tensão máxima, que alguns autores também chamam de tensão de pico, somente de VP. Tensão máxima é igual a duas vezes... É raiz de 2 vezes o valor da tensão eficaz, que é a tensão VCA ou RMS, que é a mesma coisa, tá? Então, vai ser raiz de 2 dá 1,414 vezes o valor VCA, que é de 120 volts. Então, aqui nós temos... Deixa eu calcular aqui. Deve dar próximo de 180 volts.
169,7. Então, 169,7 volts. Observa que está muito acima de 20 volts. Eu não preciso de levar em consideração a queda de tensão no diodo, tá bom? Olha, então, ok, calculamos a tensão máxima. Agora, para calcular a tensão média de saída, VDC, isso daqui vai ser igual a tensão máxima, 2 vezes a tensão máxima, dividido por π. Então, será 2 vezes 169,7 dividido por 3,14. Então, VDC – 108 volts, 108,02. Ok, então, tá aqui, ó, o valor de VDC. Deixa eu só organizar aqui. Muito bem, para calcular a corrente agora, só jogar na lei de Kirchhoff, ó, lei de Ohm. Então, a corrente na carga, IRL, é igual a tensão média na carga, tensão média de saída, dividido por RL. É 108,02 volts, dividido por 100 ohms. Então, a corrente na carga, 1,08 amperes. Ok? Tá aí. Então, vamos fazer uma prova aqui. Vamos simular esse circuito lá no Multisim. Deixa eu puxar para cá. Marcos, Oi. aí nem levou em conta a queda de tensão nos diodos, né? Não, não levamos. O que justifica a corrente aí contínua ser menor do que o valor da alternada? O valor da corrente contínua? O VDC, ele é menor do que os 120 volts de entrada. Tá, isso é o seguinte, ó. Então, vamos lá. Quando a gente pega tensão alternada, o desenho está saindo meio torto aqui, mas isso aqui é a tensão senoidal de entrada, ok? Imagina que aqui, ó, a tensão de pico seja 100 volts. É o intervalo entre uma e outra aí, né? Mais ou menos. Ó, e essa tensão, então a tensão aqui é menos 100 volts, ok? Quando a gente tira a média, por exemplo, suponhamos que aqui eu tenho, né, 2π de ciclo. A tensão média eu vou somar esse com esse e dividir por 2π. Eu sei quanto que é a tensão média do circuito. Então, não é isso que você faz, a tensão média? Qualquer média que você faça, você soma e divide pela quantidade de ciclos, não é isso? Olha só, eu vou chamar aqui, ó, de quanto que é a tensão média aqui na corrente alternada. VDC vai ser igual 100 mais menos 100 dividido por 2. Quanto que dá isso aqui? 0. Ok? Então, isso é 0. Aí vem o conceito, então, de VRMS. Não, VRMS, RMS é de inglês, que é raiz média quadrática. Como é que é a média? Esqueci como é que é a média em inglês. Root, média square. Eu esqueci média. Deu branco. Ou seja, o que a gente faz? O conceito é a gente pegar isso aqui, isso daqui, ó, elevar ao quadrado, tirar a raiz quadrada de tudo e dividir por 2. Mas aqui aplica o conceito de integral. Então, integral de seno, de ômega t, para lá. O ponto que eu quero dizer é o seguinte, ó, VDC é diferente de VRMS, que é o VCA. Então, você não pode comparar, falar que é menor, porque são dois parâmetros completamente diferentes. Não pode comparar um com o outro, entendeu?
Para a gente comparar, eu teria que calcular a tensão eficaz de saída do circuito retificador, que nem é muito usual, para falar a verdade. Você calcula, você usa a tensão contínua. Ficou claro? Sim, beleza. Tá? Então, assim, de fato, quando você analisa pico de tensão, a tensão de saída tem uma perda realmente aí, porque a tensão média de saída ela é menor do que a tensão eficaz de entrada. Isso de fato acontece. Tá bom? Beleza, vai. Falou. Bom, vamos lá, vamos simular. Então é o seguinte, deixa eu voltar no simulador. Olha, eu vou colocar então uma fonte de tensão alternada. Tá bom? Essa fonte aqui, ó, vamos parametrizar. Nós vamos trabalhar com tensão RMS, tá vendo ali? Ó? Vou mudar para RMS voltage. Deixa eu fazer um negócio aqui. RMS N. Vamos ver. Ah, tá aqui, ó. É root mean square, ou raiz média quadrática. Tá? Se eu abrir aqui no Wikipedia, né? Tá vendo que eu falo aqui, ó? Ele vai, ele eleva a integral ao quadrado e depois ele tira a raiz quadrada da integral. Então ele pega a função, eleva ao quadrado, divide 1 sobre 2 π, no nosso caso o período é 2π, né? E quando ele calcula essa integral aqui, ó, olha que interessante. O que sai? Raiz de 2 vezes RMS, né? Que é o que a gente está usando aí, ó. Então, depois quem quiser, né? Quem não conseguir dormir aí de curiosidade, pode abrir lá o Wikipedia. Sei que o Wikipedia não é uma fonte de informação muito fiel, mas tem que saber filtrar. E aqui parece que o negócio está bem explorado. Né? Aqui, ó, tensão RMS igual a tensão de pico sobre raiz de 2. De onde que vem a raiz de 2? É só você pegar essa integral e vir destrinchando aí com a equação, ó, seno de ômega t ao quadrado, etc. Vai chegar lá na equação. Tá? Mas o que eu fiquei é root mean square, né? Raiz média quadrática. Então, eu vou selecionar o RMS, tensão eficaz, né? A nossa tensão eficaz vai ser de 120 volts numa frequência de 60 Hz. Pronto, está lá, configurado já a fonte. Bom, agora é o seguinte, nós vamos colocar os diodos. Então, nós vamos trabalhar com 4 diodos, ponte retificadora. E vai estar aí nossa ponte retificadora. Vou fazer um circuito maior assim. Muito bem. Ok, vamos conectar aqui. Aliás, gente, deixa eu colocar exatamente igual, que aqui ficou diferente lá do circuito que eu desenhei. Vou colocar a mesma coisa. Mesma coisa. Então, sendo assim, eu preciso de inverter os diodos. Aqui é o terminal positivo. Ok, aqui é o terminal negativo. Agora sim. Aqui é a nossa carga. A gente diz que a nossa carga ela é de 100 ohms. Então, deixa eu ajustar aqui também. Olha, o potencial positivo está aqui, ó.
ok? E o potencial negativo está aqui, ó. O circuito ficar mais entendível, ok? E aí, bagunçou tudo. Agora vai dar certo. Muito bem. A gente precisa de marcar onde que vai ser o terra, né? Que é o ponto comum para a medição do circuito. Tá aí, ó. Beleza, gente. Então, vamos considerar o seguinte. Eu quero medir... Não, vou medir a tensão e a corrente aqui na carga. Quando a gente coloca o instrumento, agora, como nós estamos falando de corrente alternada, eu tenho que falar que eu não quero medir a corrente instantânea, eu quero medir os parâmetros periódicos, tá? Vou fechar aqui o simulador, janela de configurações, vamos simular então, vamos ver de quanto serão os valores. Olha que interessante. Tensão RMS, né, de saída, ó, tensão média de saída, 106,45. De quanto que foi o valor que a gente calculou lá? Deixa eu voltar aqui. 108,02. Então, eu vou fazer uma continha aqui com vocês. Ó. O simulador está me dando 106,45. Se eu considerar que o diodo é de silício, 0,7, multiplicar por 2 e somar com 106,45, deu 107,85, mais próximo do valor que a gente achou. Ou seja, por que o simulador ele está me dando um valor um pouquinho diferente do que a gente calculou? Um pouco menor, inclusive. Porque aqui ele está tentando aproximar da realidade. Na realidade, a gente deveria levar em conta as quedas nos diodos, né? Que a gente tem 0,7 mais 0,7, aqui provavelmente os diodos estão com um pouco mais de 0,7, por isso que a corrente está dando esse valor, a tensão está dando esse valor diferente, né? De 106 e não 108, né? Mas é pouca coisa a diferença, viu, gente? Então, isso é aceitável. É por isso que a gente viu lá que chama aproximações do diodo. Se a gente fosse fazer um cálculo real, eu precisaria de saber de quanto que é a queda de tensão real de cada diodo, tá? Mas está certo. Olha a corrente média na carga, 1,0645, e a gente calculou 1,08 volts, então bateu muito próximo. Outra questão importante. Observa a frequência de saída que ele está dando para nós. 120 Hz. Então, a frequência de saída de 120 Hz é o dobro da frequência de entrada, que é de 60 Hz. Então, consequentemente, assim, a gente confirma também aquilo que eu falei agora há pouco com vocês, que na saída de um retificador de onda completa, a frequência de saída é o dobro da frequência de entrada. Para fechar a análise aqui desse simulador, vamos fazer o seguinte. Aqui ele está me dando duas formas de onda, porque uma é da corrente e outra é da tensão, tá vendo? Então a tensão ele está me falando, qual que é o pico de tensão? 167,75. A gente calculou 167,7 volts, se não me engano. Então aqui é a tensão de pico. Então aqui ele mostra o retificador de onda completa. Tá? Ó, a pulsação do retificador. Deixa eu fazer uma outra análise aqui, que é o seguinte. Eu vou tirar essa ponta de prova. Deixa eu dar um stop. Para ficar mais fácil de medir. E vamos colocar aqui somente de tensão. Voltage. Pronto.
Ok, vamos simular. Tá aí, ó, tá vendo? O retificador de onda completa. Né? Então, ele mostra o semiciclo positivo, pico da tensão 167,75, sendo que a gente calculou o pico de tensão de 169,7, tá bom? De novo, aqui ele está considerando a queda de tensão nos diodos. Frequência de 120 Hz. Tá? E tá aí a forma de onda. Dúvidas até agora? Deixa eu voltar aqui, então. Eu vou salvar o circuito para depois vocês analisarem lá no multisim. Bom, lembrem, gente, então, que eu compartilhei esses grupos do multisim com vocês entrarem, fazer o cadastro, simular os circuitos, né? É uma prática que a gente está fazendo à distância aí. Então vamos colocar assim, ó, retificador. Opa, que isso? Retificador de onda completa em ponte. Ok. Já vou, inclusive, compartilhar com o grupo lá para vocês. Ok, prontinho, tá lá com vocês já. Podemos seguir então, gente? Alguma dúvida? Não, Ok. tranquilo. Qualquer coisa, chama aí. Então, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Vou recapitular um negócio que a gente viu lá no primeiro dia de aula, que eu estava falando sobre transformadores elétricos. Vocês vão ter uma disciplina chamada de máquinas elétricas, e lá vocês vão aprofundar mais nesse conceito, tá? Mas a ideia que a gente precisa de transformador é o seguinte: o transformador é uma máquina elétrica, e quando a gente fala de máquina, nem sempre gera movimento, porque o transformador é uma máquina elétrica que não tem partes em movimentos. O transformador consiste de duas bobinas, e a relação do número de espiras entre uma bobina e outra provoca um efeito que é tensões diferentes em cada bobina. Ou seja, a tensão do primário induz, a bobina do primário induz uma tensão na bobina do secundário. Se o número de espiras do secundário for menor do que a tensão do primário, do que o número de espiras do primário, a tensão do secundário vai ser menor, ou seja, é diretamente proporcional, tá bom? Então, se a gente tiver, por exemplo, um transformador que a relação é 10:1, ou seja, a tensão do primário, ela é 10 vezes maior, o número de espiras da bobina do primário é 10 vezes maior do que o número de espiras da bobina do secundário. Significa que a tensão de saída, que é a tensão do secundário, ela será 10 vezes menor do que a tensão do primário. É inversamente proporcional, na verdade. Então, o transformador, ele tem o princípio que existem 3 tipos de transformador. O transformador abaixador de tensão, onde a tensão do primário é maior do que a tensão do secundário, ele reduz o nível de tensão, é o caso nosso na eletrônica, que a gente vai usar aqui no circuito de retificadores. A gente tem transformadores que são utilizados com o objetivo de elevar a tensão, né? Então, é o chamado de transformador elevador de tensão, onde a tensão do secundário é maior do que a do primário. E temos os transformadores isoladores, que a finalidade dele é isolar circuitos elétricos. Tá? Na eletrônica de potência, vocês vão estudar um tipo de transformador que é chamado de transformador de pulso. Ele serve para separar o circuito de gatilho de acionamento nos triacs, né, dos tiristores, do circuito da parte de carga de potência. Então, são chamados de transformadores de pulso. Mas nós vamos focar nesse transformador aqui, que é o transformador redutor de tensão. Tá? Então, a gente tem um transformador mais simples. Está aqui o transformador com 2 fios. Seu exemplo, transformador 10:1. Eu entro com 120 volts aqui, ele vai sair 12 volts. E tem um transformador com derivação central,
a bobina do secundário dele é dividida em duas partes. Então, imagine esse transformador, por exemplo. Eu tenho um transformador com derivação central, eu entro com 220 volts, entre os dois fios da extremidade, nós temos 24 volts. Mas no meio da bobina sai um fio que divide a tensão elétrica ao meio, exatamente ao meio. Então, entre esse fio e esse 12 volts, entre esse e esse 12 volts. Então, ele reduz a tensão elétrica e ainda pega no secundário e divide a tensão em duas. Por que disso? Tem muitas vantagens. Você tem muitos equipamentos eletrônicos, como TVs e outros, etc., que funcionam com níveis de tensão diferentes. Vou citar um exemplo. Placa-mãe de computador, a placa de computador trabalha com dois níveis de tensão, 12 volts e 5 volts. Tá? Então, são dois níveis de tensão diferentes. E da mesma forma, circuitos de TV, circuitos de áudio, circuitos eletrônicos em geral, você tem alguns circuitos que funcionam com níveis de tensão diferentes. Ok? É uma pincelada muito rápida, porque é isso que a gente vai trabalhar aqui na eletrônica. Lá em máquinas elétricas, vocês vão aprofundar no transformador. E eu quero só que vocês tenham um conceito de o que é o transformador e para que ele serve e qual que é o princípio de funcionamento básico dele. Lá para frente, vocês vão aprofundar no transformador, tá bom? Por que isso? Porque existe um tipo de circuito retificador que é muito utilizado em circuitos eletrônicos, que é com um retificador com transformador de derivação central. Então, esse transformador, assim, porque às vezes você vai trabalhar um circuito eletrônico que funciona com 12 volts, com 5 volts. Então, eu preciso de, além de transformar a corrente alternada da rede em corrente contínua, eu preciso de reduzir esse nível de tensão. Tá? Então, aí vem uma aplicação que é o retificador de onda completa, com transformador de derivação central. E são as fontes simétricas? Dá para montar a fonte simétrica com o transformador, né? É possível, sim. Mas não é o caso que a gente vai estudar agora, sabe? A fonte simétrica é o seguinte, é uma boa pergunta. Na eletrônica, mais para frente, lá no final da matéria, quando a gente estiver falando de amplificadores operacionais, nós vamos trabalhar com o conceito de fonte simétrica. Então, vou pegar um exemplo de um amplificador operacional que trabalha com 15 volts. Aqui é positivo e aqui é negativo. Tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar o seguinte, ó. Agora eu preciso de outra fonte e que tenha também uma tensão agora negativa. Então, vai ser assim. Nós temos duas fontes. Agora aqui é positivo e aqui é negativo. Aqui tem 15 volts. Se a gente medir a tensão elétrica daqui para cá, ó, nós vamos ter 30 volts, não é? Agora, se eu pegar uma emenda aqui nesse fio, ó, e trazer para cá, a tensão elétrica daqui para cá, ó, nós temos 15 volts. A tensão elétrica daqui para cá é menos 15 volts. Amplificadores que trabalham com tensões simétricas é muito utilizado, tá? Principalmente na indústria. O amplificador pressional, está aqui a simbologia do amplificador pressional, ele precisa de trabalhar com uma alimentação positiva de 15 volts, uma alimentação negativa de menos 15 volts, e aqui tem um terminal que é o terminal do terra, que vai ser conectado nele também. Oi? Mas em relação a você pegar esse terminal do meio, eu considero o positivo ou o negativo como? Porque, por exemplo, a fonte superior você considerou positivo, a fonte inferior você considerou negativo. Como eu faço essa consideração? Só pelo sinal de saída? Uma referência, é uma questão referencial. Porque se eu vou conectar um voltímetro aqui, ó, né? Vou conectar um voltímetro aqui, ponta de prova dele e a outra aqui, ó. Aqui é positivo e aqui é negativo, ok? Esse voltímetro vai indicar 15 volts. Agora eu vou pegar outro voltímetro e vou conectar aqui, ó,
Só que eu vou falar agora o seguinte, aqui é positivo e aqui é negativo. Tá vendo que a polaridade dele está invertida? Porque eu estou pegando o positivo e estou ligando no negativo. Então, esse voltímetro vai indicar menos 15 volts. E esse daqui, 15 volts. Porque eu estou tomando como referência esse. Quais tipos de aplicação eu posso ter? Oi, tá me ouvindo, Lucas? Deu uma picada aqui. Você comentou sobre os tipos de aplicação da tensão negativa. Tensão simétrica. Isso. Quais são os tipos de aplicação nesse sentido? Vou te dar um exemplo, né? Assim, olha, eu falei aqui do amplificador operacional. Exemplo de um circuito amplificador operacional é o 741, que é o mais famoso, um circuito integrado. Ele tem um terminal aqui, ó. Então, seria o seguinte. Aqui é o sinal a ser amplificado, positivo e negativo. Aqui a gente entra com mais 15 volts. Aqui, menos 15 volts. Então, aqui vai na fonte, ó. E aqui vai a nossa carga, por exemplo, eu vou desenhar aqui um alto-falante. E aqui vai lá onde? Vai no ponto comum da fonte, ó, que é justamente esse ponto aqui do meio, entendeu? Então eu tenho uma referência com mais 15, uma referência com menos 15, e ainda assim o ponto comum. O estágio final de saída desse amplificador é porque é o seguinte, ele tem lá um conjunto que 2 transistores. Eu sei que isso a gente vai entrar ainda, talvez na aula de hoje ainda, que é o transistor. Chama circuito push-pull. Circuito push-pull é isso daqui, ó. Ok, então tá aqui, ó. Esse aqui. Aqui é o negativo, 15 volts. Aqui é o positivo, 15 volts. Aqui tem o circuito de acionamento da base que vai para outra parte do circuito. E aqui tem um alto-falante, por exemplo. Só que esse alto-falante ele vai conectado onde? No ponto neutro, no ponto de referência. Ora, né, quando o sinal da tensão alternada for positivo, esse transistor aqui ó, vai conduzir. Quando inverter e o sinal for negativo, esse transistor aqui que vai conduzir. Então ele fica revezando, hora um transistor, hora outro que vai conduzindo e vai alimentando o alto-falante. Então esse é o exemplo de circuitos onde se usa fontes de tensão simétrica. Tá? Mas vamos deixar assim, lá para frente da matéria, a gente vai avançar nesse conceito. Né? Vocês vão entender melhor a aplicação disso. No circuito retificador, no transformador com derivação central, dá para fazer fonte simétrica. Inclusive eu já fiz, né? Para algumas situações práticas no passado. Mas hoje tem soluções mais simples. E para falar a verdade, gente, com vocês é o seguinte, a gente está vendo circuitos retificadores. Mesmo os circuitos retificadores, eles têm uma aplicação mais limitada. Por quê? Por exemplo, eu projetaria hoje um circuito retificador para alimentar uma placa eletrônica com uma tensão de 12 volts? Não. Cara, eu vou nas lojinhas de eletrônica ali e compro uma fonte de 12 volts chaveada pronta, e vai sair aí a 15, 20 reais. Isso é mais barato do que eu comprar placa, comprar componente, projetar, calcular transformador, comprar transformador, entendeu? A eletrônica barateou muito hoje, e a fonte chaveada, ela substitui, na maioria das aplicações, os circuitos retificadores comuns. A não ser nos casos específicos, que é o caso da engenharia elétrica, por exemplo, engenharia de controle e automação, quando a gente fala de acionamento de motores de corrente contínua. Aí você vai utilizar um circuito retificador de onda completa, de meia onda, do jeito que está aqui, tá? Mas mesmo dentro da fonte chaveada, tem um circuito retificador de onda completa. Mas nós vamos entrar nesse detalhe agora. Para a gente entender o funcionamento, então, do circuito retificador de onda completa com o transformador de derivação central,
alguns autores trazem somente com o termo retificador de onda completa com derivação central, é o seguinte, entra então um componente novo, que eu comentei com vocês agora há pouco, que é um transformador. Qual que é a função do transformador? Reduzir a tensão elétrica, nesse nosso caso. Ele é um transformador abaixador de tensão. Tá? Então, vou desenhar o símbolo do transformador aqui. Eu acho que o desenho é muito grande. Senão não vai caber o circuito aqui. Deixa eu corrigir isso aqui. Então, o transformador, está aqui, o símbolo dele. Ó. Essas duas linhas representam o núcleo do transformador. E aqui eu tenho o secundário do transformador. Tá bom? Então, primário e secundário. Bom, o que acontece? Esse transformador, do jeito que eu desenhei aqui, ó, é um transformador que não tem derivação central. O nosso transformador tem que ser um transformador de derivação central, ou seja, ele tem aqui ó, o terminal do meio. Tá? Como que nós vamos montar um circuito retificador com esse transformador, então? A ideia, basicamente, é a gente fazer isso aqui. Ó. A gente coloca um diodo aqui, e o outro diodo de cá. Aqui, ó. Então, eu vou chamar esse diodo aqui de D1, são só 2 diodos, e aqui o diodo D2, tá bom? Aqui nós temos uma conexão, e aqui nós vamos conectar a nossa carga. E a carga, o outro ponto de conexão dela é aqui. Na parte central do transformador. Então tá aqui, ó, RL. Né? Aqui eu tenho uma tensão média de saída, VDC. E aqui nós vamos conectar a nossa fonte de corrente alternada. Bom, o que acontece? Por exemplo, eu vou entrar aqui com uma tensão de 120 volts. Esse transformador vai reduzir de 120 volts para 12 volts. 12 aqui e 12 de cá. E, nesse caso, os diodos entram com a função de retificar o circuito de saída, né? A forma de onda para a saída. Como que o diodo retifica? Aí eu vou fazer um desenho aqui rapidamente, depois a gente capricha mais no desenho, porque já está quase na hora do intervalo. Está aqui, ó, transformador, secundário. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Quando a gente aplica aqui a tensão alternada aqui, ó, o que o transformador faz? Quando a gente olha, medindo a tensão desse ponto em referência a esse ponto que nós vamos chamar de terra, a forma de onda que aparece em cima vai ser essa de cá. Embaixo, a forma de onda ela é defasada a 180 graus, ou seja, a tensão é invertida, tá vendo? Ou seja, quando aqui em cima for positivo, embaixo é negativo. Quando em cima for negativo, embaixo é positivo. Então, existe uma alternância de polaridade entre os dois extremos do transformador, do secundário dele. Então, positivo em cima, negativo embaixo. Então, veja bem. Voltando para o nosso circuito retificador ali em cima. Quando a gente tiver potencial positivo aqui em cima, aqui embaixo vai estar negativo. Quando tiver negativo embaixo, o D2 vai bloquear e o diodo D1 está polarizado diretamente, ele conduz. Então a corrente elétrica vai passar na carga por esse sentido. Quando inverter, ou seja, em cima é negativo e embaixo é positivo, agora o diodo D1 bloqueia e o diodo D2 conduz. A corrente elétrica passa através do diodo D2, passa na carga e observa que passa no mesmo sentido, de cima para baixo, e volta para o ponto central, para o center tape do transformador. Então, a corrente elétrica na carga sempre continua no mesmo sentido. Ora o diodo D1 conduz, ora o diodo D2 conduz. Tá bom? E a tensão, a forma de onda da tensão que aparece na saída é uma tensão de onda completa, pulsante, e de corrente contínua. Ok? Dúvidas? Até agora?